Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Olhando as fontes de hoje, a gente tem um cardápio bem variado de tecnologia, né? Desde rumores de hardware até impactos no mercado de trabalho e inteligência artificial. Isso mesmo. Vamos começar então com aquela expectativa em torno do iPhone. A fonte que a gente tem é do Joe Rossignol, lá do Mac Rumors. Boa. Ele lista umas 12 possíveis novidades para os iPhones 17 Pro e Pro Max, que devem chegar daqui a uns meses, né? O que me chamou a atenção foi a possível volta da moldura de alumínio. Será que é por causa do custo do titânio ou feedback dos usuários? E falam numa cor nova, Sky Blue. Pois é. Pode ser uma questão de custo, sim, ou até de preferência mesmo. O titânio é legal, mas talvez o alumínio permita outras coisas, né? E essa cor nova sempre gera curiosidade. E tem aquele detalhe do bloco de câmera traseiro retangular, mas com as lentes em formato triangular. Meio diferente, né? Bem diferente. Um ajuste estético curioso. Vamos ver como fica na prática. Além disso, falam numa bateria maior para o Pro Max, o que é sempre bem-vindo. Sim. E o chip A19 Pro. Esse viria com um processo de 3 nanômetros mais recente da TSMC, buscando mais performance e eficiência, claro. Tecnologia de ponta. E olha só, um chip Wi-Fi 7 projetado pela própria Apple. Isso aí reforça aquela tendência deles de controlar cada vez mais os próprios componentes, né? Totalmente. E as câmeras? Tem upgrade aí também? Tem, sim. Saltos importantes. Câmera frontal de 24 megapixels e a telefoto traseira com 48 megapixels. Isso deve melhorar bastante a qualidade, principalmente em zoom e selfies. Nossa, 48 na tele? Interessante. E tem mais coisa, né? Ouvi falar de gravação de vídeo. Sim, a possibilidade de gravar com a câmera frontal e a traseira ao mesmo tempo. Talvez até em 8K. Imagina! Uau! E especula-se sobre 12 GB de RAM, inclusive no modelo E. Seria um belo upgrade para o Air, hein? Com certeza. Deixaria ele bem mais parrudo. E para fechar os rumores do iPhone, melhorias no resfriamento, talvez com câmera de vapor nos modelos Pro, para aguentar toda a sua potência. Faz sentido. Bom, saindo da Apple, vamos para algo bem nostálgico agora. A fonte é Wayne Williams no Tech Radar. Ah, essa é curiosa. Uma empresa chinesa, a Xinhua Technologies, está basicamente ressuscitando o BlackBerry Classic, o Q20, sabe? Só que com o nome de Xinhua Q25. Sério? Com teclado físico e tudo? Exatamente. Mantém a tela quadradinha de 720 por 720 pixels e o teclado físico QWERTY que, nossa, muita gente adorava. O design externo é praticamente o mesmo. Que doideira! Mas por dentro deve ter mudado, né? Não dá para rodar com hardware de 10 anos atrás. Mudou, e mudou muito. Chipset MediaTek Helio G99, que é um chip intermediário moderno. 12 GB de RAM. 12 GB? Num BlackBerry. Pois é, 256 GB de armazenamento, bateria de 3.000 mAh, câmera traseira de 50 megapixels e frontal de 8. Assim, é um hardware bem atual para um corpo clássico. E o sistema? Android. Isso, vai rodar Android 13. Eles prometem atualizações de correção de bugs, mas não falaram nada sobre Android 14 ou superior. Talvez fique nisso mesmo. Entendi. É uma aposta num nicho bem específico, né? Pessoal que sente falta do teclado físico. Totalmente. E vai ter NFC, USB-C finalmente, entrada para fone de ouvido, slot para micro SD e modem 4G global. Ah, e o trackpad ótico, a bolinha, vai funcionar como no original. E o preço? O aparelho completo vai custar $400. E para quem ainda tem um BlackBerry Q20 antigo e quer só atualizar por dentro, eles vão vender um kit de conversão por $300. Interessante essa opção do kit. Sim, mas olha, o envio está previsto só para agosto de 2025. Demora um pouco. E eles já estão pensando em fazer o mesmo para os modelos Key-On e Passport. Nostalgia tech em alta. Muita calma nessa hora, então. Bom, agora uma notícia que parece até ficção científica. Vem do Slashdot, que cita a Science Daily e a Pennsylvania State University.
Essa é impressionante. Eles criaram, tipo, o primeiro computador do mundo usando só materiais 2D. Sabe? Coisa com espessura de átomo. E o principal, sem usar silício. Como assim sem silício? O que eles usaram então? Usaram 2 materiais, de sulfeto de molibdênio, para fazer os transistores tipo N, e de seleneto de tungstênio para os transistores tipo P. Com isso, eles montaram um computador CMOS, que é a arquitetura básica da maioria dos chips hoje, só que ultra fino. E qual a vantagem disso? Além de ser minúsculo. A grande vantagem é que esses materiais 2D, diferente do silício, mantêm as propriedades eletrônicas mesmo quando são reduzidos a uma camada atômica. O silício começa a ter problemas nessa escala, sabe? Limitações físicas mesmo. Entendi. E eles conseguiram fabricar muitos transistores? Foi só um protótipo? Não. Eles fabricaram mais de 1000 transistores de cada tipo usando uma técnica chamada MOX-CVD. E o computador CMOS 2D funciona. Opera com baixa voltagem, baixo consumo de energia e consegue realizar operações lógicas simples. Que incrível! Mas rápido como o chip de silício? Ah, não. Aí ainda não. Ele opera a uns 25 kHz. É bem lento se comparar com os gigahertz dos processadores atuais. Mas assim, é um passo fundamental. Mostra que é possível construir computadores com esses materiais, abrindo o caminho para eletrônicos muito, muito menores e mais eficientes no futuro. Um marco importante, sem dúvida. Bom, falando em tecnologia de ponta, vamos para a inteligência artificial e a AMD. A fonte é Fernanda Santos, do Canal Tech. Ela entrevistou a Sony Giandani, VP da AMD. Isso. A matéria fala sobre a estratégia da AMD para competir no mercado de IA, que hoje é dominado pela NVIDIA, né? A grande aposta deles é em redes abertas. Redes abertas. Como assim? Eles estão investindo forte em consórcios como o UE, que é o Ultra Ethernet Consortium, e o LUA-Link, Ultra Accelerator Link. A ideia é usar padrões abertos para interconectar os processadores e aceleradores de IA. Ah, para desafiar os padrões fechados da NVIDIA, tipo o InfiniBand e o NVLink. Exatamente. A Giantani argumenta que a tecnologia Ethernet evoluiu muito e que, com esses novos padrões abertos, ela pode oferecer uma escala muito maior do que as soluções proprietárias. Faz sentido, né? Ethernet é um padrão universal. Sim, tem uma base instalada gigantesca. Pois é, e o novo chip deles para essa área, o Polara, que já está em produção, foca nisso. Combina alta capacidade, tipo 400 gigabits, com muita programabilidade para se adaptar a essas redes abertas. Então a aposta da AMD é na colaboração num ecossistema mais aberto. Isso, eles falam em democratizar a infraestrutura de IA. Querem construir um ecossistema onde várias empresas colaboram usando padrões comuns. Eles até citam testes onde a placa de rede Polara deles superou a Connect 7 da NVIDIA em 10% em aplicações de scale-out, que é quando você distribui a carga em muitas máquinas. Interessante. O foco então é escala, performance e confiabilidade usando padrões abertos. Uma briga boa vindo por aí. Com certeza. E ainda no mundo da IA, mas agora do lado do mercado, tem uma notícia via Anthony Hall no TechCrunch que cita a Reuters. Parece que o Google está planejando cortar relações com a Scale AI. A Scale AI, aquela gigante que fornece dados para treinamento de IA. Essa mesma. O contrato do Google com eles esse ano seria na casa dos 200 milhões de dólares. É bastante dinheiro. Nossa, e por que o Google faria isso? Olha, o motivo principal parece ser um investimento massivo que a Meta fez na Scale AI recentemente. A Meta comprou 49% da empresa. Quase metade? Exato. E isso, claro, acendeu um mega alerta nos outros clientes grandes da Scale AI, que são concorrentes diretos da Meta, né? Tipo a Microsoft, que também estaria recuando, e a OpenAI, que parece já ter tomado uma decisão parecida uns meses atrás. Faz todo sentido. Ninguém quer entregar dados estratégicos ou depender de um fornecedor que é quase controlado por um rival direto, né? Mesmo que a Scale diga que proteja os dados. Pois é, a Scale AI atende muita gente importante, desde empresas de carros autônomos até o governo dos Estados Unidos. Mas o filão principal agora são as empresas de IA generativa. Um porta-voz da Scale não comentou especificamente sobre o Google,
mas reforçou que a empresa continua independente e que tem barreiras para proteger os dados de cada cliente. Mas a situação fica delicada, né? Mostra como esse mercado de IA está aquecido e as alianças são complexas e podem mudar rápido. Muito rápido. E já que a gente falou da Scale AI, tem uma matéria da Lakshmi Varanasi no Business Insider sobre o fundador da empresa, o Alexander Wang. Ele tem só 28 anos e agora também está liderando umas iniciativas de superinteligência lá na Meta depois do investimento. Jovem e já com essa posição, mas a matéria fala de um plano pessoal dele que é bem curioso, para dizer o mínimo. Digamos que é futurista. Ele disse numa entrevista num podcast chamado Sean Ryan Show que ele pretende esperar a tecnologia de interface cérebro-computador, tipo a Neuralink do Elon Musk, avançar antes de ter filhos. Esperar o Neuralink para ter filho? Como assim? Qual a lógica? A lógica dele é que crianças que nascessem já com acesso a essa tecnologia desde cedo poderiam aprender a usá-la de maneiras muito, muito loucas, como ele disse. Aproveitando a neuroplasticidade do cérebro infantil, sabe? A capacidade que as crianças têm de aprender e se adaptar. Uau! Ele acha que elas poderiam explorar capacidades que nós, adultos, nem imaginamos hoje com essas interfaces? Exatamente. É uma visão bem radical sobre o futuro do desenvolvimento humano. Ele aposta muito no potencial dessas interfaces, que hoje ainda estão bem no começo, né? A Neuralink mesmo está nos primeiros testes clínicos com poucos pacientes ainda. É uma perspectiva bem diferente, pensar no impacto dessas tecnologias já na primeira infância. Sim, bem diferente mesmo. Mudando completamente de assunto agora, vamos falar do Airbnb. A Lauren Edmonds, no Business Insider, traz declarações do CEO Brian Chesky. Ele está defendendo a empresa, né? Defendendo de quê? Das acusações de que o Airbnb causa o overtourism, aquele excesso de turistas, e também que contribui para o aumento do custo de vida e da moradia, principalmente em cidades europeias famosas. Ah, sim. Essa é uma crítica recorrente ao Airbnb em vários lugares. Pois é. E numa entrevista para um jornal alemão, o Chesky foi direto. Ele chamou o Airbnb de bode expiatório conveniente. Bode expiatório? Sim, ele disse que os problemas de habitação nessas cidades são antigos, resultado de políticas públicas que falharam e principalmente da falta de construção de novas moradias ao longo de décadas. E ele deu algum exemplo para sustentar isso? Deu. Citou Barcelona. Diz que lá, por exemplo, os preços de moradia subiram 60% na última década, mas que o número de anúncios ativos no Airbnb na cidade, na verdade, diminuiu nesse período. Um contraponto interessante. Ele culpou o que, então, pelo overtourism? Ele argumenta que muitos turistas que visitam essas cidades chegam por outros meios, como navios de cruzeiro ou se hospedam em hotéis tradicionais, e que o foco deveria ser na falta de novas construções para acomodar tanto moradores quanto visitantes. E sobre regulamentação, ele é contra? Ele disse que o Airbnb apoia regulações modernas, mas que essas regulações não deveriam impedir que anfitriões comuns compartilhem suas casas ocasionalmente para complementar a renda. Ele diferencia isso de operações comerciais maiores. Entendi. Essa defesa dele vem num momento em que estão rolando ou sendo planejados mais protestos contra o turismo de massa e o Airbnb em cidades como Barcelona e Veneza, né? Exatamente. O debate está bem aceso por lá. Agora, vamos dar uma olhada no mercado de trabalho global. Tem uma pesquisa interessante reportada por Efossa Woodman no TechRadar da Global Work AI. E o que essa pesquisa mostra? Mostra um fenômeno meio preocupante, que eles chamam de subemprego digital. Basicamente, profissionais com alta qualificação, gente com diploma universitário e tudo, estão buscando e aceitando empregos de nível básico ou que não exigem qualificação. Sério? Que tipo de emprego? Coisas como entrada de dados, atendimento ao cliente, moderação de conteúdo, principalmente em vagas remotas. A pesquisa analisou 5 milhões de usuários dessa plataforma, Global Work AI. E qual a proporção disso? Quase 63% dos candidatos nessas vagas de nível básico tinham um ensino superior completo. É muita gente qualificada para a função, né? Muita gente. E tem perfil, idade, gênero. Sim. Mais de 70% dos usuários da plataforma são mulheres.
e a maioria dos candidatos tem entre 25 e 40 anos, sendo que o maior grupo, 30%, são profissionais que já atingiram um nível médio na carreira. E por que isso está acontecendo? Qual a causa desse subemprego digital? Parece ser uma combinação de fatores. Primeiro, as demissões em massa que rolaram em vários setores, inclusive de tecnologia, deixaram muita gente qualificada buscando qualquer oportunidade. Sim, teve muita demissão recente. Exato. E o outro fator importante é a migração digital da mão de obra. Profissionais de países emergentes como Nigéria, Índia, Filipinas, percebem que mesmo um trabalho remoto considerado básico ou menos qualificado, mas pago em dólar ou euro por uma empresa de um país rico, pode render mais do que uma posição especializada no país de origem deles. Entendi. A globalização do trabalho remoto levando a essa distorção. Gente super qualificada competindo por vagas básicas porque a remuneração convertida compensa. Exatamente. É um cenário complexo com implicações grandes para o mercado de trabalho global. Bom, voltando rapidinho para a Neuralink, que a gente mencionou antes. Sim. A Ana Luísa Figueiredo, no Olhar Digital, trouxe notícias sobre um teste específico deles com um chip experimental chamado Blindside. O foco desse é restaurar a visão. Blindside, para cegueira, então. E já testaram? Testaram em macacos. Numa conferência recente, um engenheiro da Neuralink apresentou os resultados. O chip foi implantado e conseguiu estimular diretamente o córtex visual do animal. Estimular como? O macaco via alguma coisa? Basicamente, o chip fazia o macaco perceber pontos luminosos que não existiam fisicamente. Eram como flashes de luz projetados direto no cérebro dele. E o interessante é que o macaco reagia, olhava na direção desses pontos fantasmas. Que incrível! E funcionou sempre? Funcionou em cerca de 2/3 das tentativas nos testes apresentados. O objetivo de longo prazo, claro, é usar isso para restaurar algum nível de visão em pessoas cegas. E, num futuro mais distante, eles sonham até com visão sobre-humana. Visão sobre-humana? Tipo raio-x? Talvez não raio-x, mas quem sabe ver espectros de luz diferentes ou ter zoom. O céu é o limite quando se fala em interface cérebro-máquina, né? Mas, por enquanto, o foco é restaurar a visão perdida. Já pode ser usado em humanos. Ainda não. Esse chip Blindsight não tem aprovação para testes em humanos nos Estados Unidos. Os testes em primatas são importantes, porque o cérebro deles é anatomicamente parecido com o nosso em muitos aspectos. Mas vale lembrar que a Neuralink já tem outros chips focados em paralisia que já foram implantados em 5 pacientes humanos. Entendi. É um campo que avança rápido apesar das controvérsias. Bom, pra gente fechar, uma invenção bem pé no chão, mas muito engenhosa. Vi no BGR, matéria do Joshua Hawkins. Essa do Royal Melbourne Institute of Technology, na Austrália. Bem legal mesmo. Eles criaram um dispositivo que consegue extrair água potável do ar sem usar eletricidade. Exatamente. E o mais curioso é o material. É um pequeno cubo feito de... Madeira modificada? Como assim? Eles pegaram madeira comum e fizeram um tratamento químico para remover a lignina. A lignina é tipo a cola que dá rigidez à madeira. Sem ela, a madeira fica super porosa, quase como uma esponja. Entendi. E o que fizeram com essa madeira esponja? Eles preencheram esses poros microscópicos com um tipo de sal, o cloreto de lítio. Esse sal é higroscópico, ou seja, ele atrai e absorve a umidade do ar naturalmente. Então o cubo de madeira suga a água do ar sozinho? Isso. Durante a noite ou em ambientes úmidos, ele vai capturando o vapor d'água. Mas aí vem a parte genial, para liberar a água. E como libera? Um dos lados do cubo é revestido com uma tinta especial feita de nanotubos de carbono. Essa tinta é muito boa em absorver a luz solar e transformar em calor. Então quando bate sol, o cubo esquenta. E o calor faz com que a água que foi absorvida pelo sal seja liberada na forma líquida e possa ser coletada. Que sistema inteligente e simples. E funciona bem. Funciona. Mesmo em ambientes com umidade relativamente baixa, tipo 30%, o dispositivo conseguiu capturar 2,5 ml de água por cada grama de material durante a noite. E o mais importante, quando exposto à luz solar, ele liberou essa água com uma eficiência de 94%. Quase toda a água capturada foi recuperada.
Fantástico! Uma solução totalmente passiva, sem energia, usando materiais simples e luz solar. Pode ser muito útil para locais remotos, secos, sem acesso à eletricidade, né? Exatamente. Uma solução sustentável e promissora para um problema crítico que é o acesso à água potável. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!